Olá, povo de Deus, boa noite a todos, que a graça e a paz do Rei Jesus seja com você e a sua família. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor vai falar contigo através dessa palavra. Amém? Mas antes de começarmos, nós precisamos convidar o participante mais importante dessa live. Eu sei que ele já está aqui, mas precisamos orar para que ele permaneça conosco e para que ele use a minha vida como instrumento para levar a você uma mensagem de fé e esperança. É a única coisa que eu quero, é que ele use a minha vida como instrumento nas mãos dele e que a mensagem que vai chegar até o teu coração, através desse aparelho que você está aí agora conectado, que essa mensagem seja uma mensagem reveladora, que ela traga esperança para você, motivação para você, ânimo para você, que ela traga direção para a sua vida, que ela alimente a sua fé, que você seja fortalecido, fortalecida através dessa palavra. Amém? Então, gente, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos conduza, que nos dirija, que nos dê inspiração para que essa mensagem chegue debaixo de muita graça e unção até ao teu coração. Amém? Papai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, eu aqui e esse irmão, essa irmã na sua casa, ouvindo essa mensagem. Eu quero convidar o Senhor que permaneça conosco, que essa palavra que vai ser liberada hoje, ela entre nesse coração, que essa pessoa não apenas esteja diante de uma tela, que ela não veja apenas uma imagem, mas que essa unção vá além dessa tela, desse aparelho que ela está assistindo essa transmissão, que a unção que vai ser liberada alcance o coração de todos e que essa família seja abençoada através dessa mensagem. Eu declaro céus abertos sobre sua vida, sua casa, sua família, que você seja abençoado, que você seja edificado através dessa mensagem e que a presença de Deus se manifeste na sua vida, trazendo fé, esperança, alimentando teu coração, alimentando a sua vida espiritual, que você possa hoje ficar em pé e declarar que é mais que vencedor, mais que vencedora, por meio daquele que te ama, aquele que se entregou por você na cruz do Calvário. Pai, eu te peço que todo ladrão de palavra seja repreendido, que a mente dessa pessoa seja agora atraída pela tua palavra, que ela chegue diante de ti com a mente aberta, o coração sensível para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua conosco, nos abençoando sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite, graça e paz. Que Deus abençoe você e a sua família. E eu quero, antes da leitura, aproveitar aqui e parabenizar todos os casais de namorados, os casais casados, apaixonados. E eu peço ao meu Deus que Ele renove essa paixão, esse amor e que nunca falte o brilho em teus olhos, que você possa permanecer conectado a essa pessoa que você fez uma aliança em nome de Jesus. Gente, por falar em casais, por falar em namorados, eu quero aproveitar aqui e fazer um convite a você. Agora no mês de julho, a partir do dia 8, eu vou estar ministrando aqui uma masterclass para casais. Serão 7 aulas que pode ser assistida e deve ser assistida também pelos namorados, por aqueles que estão se preparando para casar, tá bom? E essa masterclass será exclusiva para os membros do canal. Apenas a primeira aula eu vou deixar livre para todos que entrarem aqui nesse canal.
mas as demais serão apenas para os membros do canal. Portanto, se você quer participar dessa Masterclass e de outros conteúdos exclusivos que vamos publicar, no futuro, você precisa se tornar membro do canal. Se você quer saber mais, basta clicar no link que está aqui no chat e também no primeiro comentário fixado. Você clica no link e você vai ser direcionado para a aba de membro e lá você vai ver as opções e você se torna membro ou não. Fica aí ao seu critério. Se quiser se tornar membro e depois cancelar 1 mês, 2 meses, não tem problema. Fique à vontade. Ah, pastor, eu não quero me tornar membro do canal. Não tem problema. Continue aqui, porque eu estou aqui para liberar uma palavra de Deus sobre todos que são inscritos nesse canal. Permaneça curtindo os vídeos, comentando, compartilhando e assim você já vai estar nos ajudando, tá bom? Só mais uma coisa sobre a Masterclass. Começa dia 8 de julho e vai acontecer aos sábados, meio-dia. Vai ser ao vivo, mas a pessoa pode assistir em outro horário, tá bom? Sábado, meio-dia, de 15 em 15 dias, ou então de acordo com a minha disponibilidade, porque muitos finais de semana eu viajo e nem sempre eu vou poder estar aqui aos sábados, Mas aí a gente vai avisando aos amados. Eu só sei que vai ser uma grande bênção no nome de Jesus. Amém? Meus queridos, a palavra de hoje está aqui em Efésios 5, versículo 18. É um texto muito conhecido. Eu sei que muitos de vocês conhecem esse texto e ele traz aqui um desafio para todos nós. Qual é? O desafio de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, antes mesmo da leitura, dizer a você que só existe uma possibilidade para a igreja vencer. Qual é a igreja que vai vencer nesse tempo tão complicado, num tempo sombrio que estamos vivendo? Um tempo, sabe, que está cada vez mais difícil, as coisas estão se afunilando, E só tem uma maneira de você vencer esse período difícil que vivemos, nesse tempo, que é sendo cheio do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele vai te habilitar, ele vai te preparar para você vencer toda e qualquer luta que você possa enfrentar, seja uma tempestade na família, seja uma ameaça do inimigo, seja um assédio do pecado, não interessa. Com o Espírito Santo você consegue vencer. E aqui, Efésios 5:18, está escrito assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, do Espírito Santo. Então essa palavra, como já disse, é um desafio. O desafio de vivermos cheios do Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, você tem que entender que quando a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho, esse vinho aqui não o veja apenas como uma bebida forte, aquela bebida de cor forte que alguém coloca na taça. Não. Vinho aqui é tudo aquilo que faz parte da natureza carnal, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Vinho aqui é aquilo que é contrário à vontade do Senhor, porque a palavra está dizendo que não devemos nos embriagar com vinho no que há dissolução, no que há devassidão, A embriaguez, você sabe que ela faz com que a pessoa perca parte do seu sentido, Algumas caem, outras têm dificuldade de se locomover, enfim, não vou entrar em detalhes, mas a embriaguez é quando você é dominado por alguma substância, você bebe alguma coisa, enfim, e acaba tendo a sua vida governada, conduzida pelo efeito daquela substância. Mas uma vez que você
se enche do Espírito Santo, aí você cheio do Espírito Santo, é Ele quem vai estar no governo da sua vida. Da mesma forma que uma pessoa que está sob o efeito do álcool ou de outra droga, não consegue ficar em pé, não consegue raciocinar direito, não tem equilíbrio nas suas decisões, naquilo que ela vai fazer, naquilo que ela vai falar. Assim como uma pessoa que está sob efeito de alguma droga, não tem domínio das suas faculdades mentais, assim também é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai estar no governo dessa pessoa. Amém? Você entendeu? É o Espírito Santo que vai estar governando essa pessoa. Então, coloca aí no chat: Senhor, eu quero ser cheio ou cheia do teu Espírito Santo, porque assim ele vai governar a sua vida. Amém? Quando nós nascemos, nós trazemos duas sementes, né? Eu já falei isso na igreja. Trazemos duas sementes inerentes ao ser humano, que é a vida de Deus, que recebemos no ato da criação, e a semente do mal, que é o vinho aqui, né? Aquilo que é contrário à vontade do Senhor, também nós recebemos nesse ato, né? Do nascimento. Nós trazemos ao mundo a semente de Deus e a semente do mal, né? Que foi semeada no momento em que o primeiro casal cedeu à tentação no jardim. A Bíblia diz aqui em Romanos 5, versículo 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aqui, nesse versículo especificamente, nós contemplamos as duas sementes que eu acabei de falar. A primeira, quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem passou a carregar a semente divina. E a segunda, quando o primeiro casal cedeu à tentação, atraindo maldição, atraindo castigo, morte, atraindo uma consequência amarga para a sua vida, não somente para a sua vida, mas para toda a humanidade, porque ali a porta do mal foi aberta para que o homem, a partir dali foi completamente danificado, né, no seu primeiro projeto. Ele foi criado por Deus, né, santo, inocente, um homem reto, um homem que não tinha maldade nenhuma, mas ao abrir a porta para o mal, esse homem foi contaminado. Então, todos nós nascemos com essas duas sementes. O que ocorre é que à medida que vamos crescendo, à medida que uma pessoa vai crescendo, vai envelhecendo, vai ficando madura, essas sementes, né, a semente divina e a semente do mal, elas vão sendo desenvolvidas. Amém? Você está entendendo? Elas vão sendo desenvolvidas. A pessoa se torna exatamente aquilo que ela mais alimenta. Ou seja, o que você mais regar em seu coração tende a crescer, né? Vai desenvolver, vai tornar-se forte, vai aprofundar suas raízes e, por conseguinte, vai dominar a sua vida. Vai te dominar. Romanos 8,5 está escrito o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Glória a Deus! Quando você é cheio do Espírito Santo, né? Quando você, homem que me assiste agora, você, mulher, quando você é cheio do Espírito Santo, as coisas contrárias, ou seja, a semente do mal, que eu falei agora há pouco, essa semente do mal não pode crescer, não vai crescer em você, não vai aprofundar raízes em você.
Sabe por quê? Você pode ficar triste, você pode, de repente, por conta de alguma situação, você ficar cabisbaixo, você pode passar por momentos de angústias, bem como você e eu também podemos cometer algum tipo de erro. E, aliás, cometemos erros. Às vezes falhamos, mas quando essas coisas, a angústia, quando a tribulação, o desânimo, quando as falhas, os defeitos, os pecados agressivos que cometemos, eles querem fazer morada em nossa vida, em nosso coração, aí vem a presença de Deus que está em nosso coração, que está sendo alimentada, que vai crescendo, aí a presença de Deus grita no nosso coração: aqui não, nesse coração, você pecado, você inimigo não vai morar. Por quê? Porque esse coração já tem um dono. Oh, glória a Deus, esse coração já tem um dono. Escreve no chat: o meu coração já tem um dono, ele é de Jesus. O meu coração já tem um dono, ele é de Jesus. Amém? Queridos, dito isso, eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 coisas dentro desse contexto, dentro dessa realidade de você ser cheio do Espírito Santo. A primeira coisa é o que acontece com uma pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo. O que vai acontecer com alguém que não carrega o Espírito Santo na sua vida? Segunda, por que eu preciso do Espírito Santo? E terceira, o que devo fazer para receber o Espírito Santo? Então fica até o final, porque essa palavra vai abençoar muito a sua vida, até mesmo porque eu vou usar muito hoje, mas muito mesmo, a Bíblia Sagrada. Vou usar muitas referências bíblicas, por isso é muito importante você ficar até o final, porque certamente você vai ser edificado através dessa palavra. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que acontece com uma pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo? Ou seja, uma pessoa que ela passa a alimentar, a regar, a dar atenção mais à semente do mal do que à semente divina. O que vai acontecer com essa pessoa? O que ela vai viver? Como será a vida dessa pessoa? Em primeiro lugar, essa pessoa será governada pelas suas vontades. Romanos 7,5: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para serem fruto para a morte. Então observe uma coisa: quando alguém não tem o Espírito Santo, ela passa a ser governada por suas vontades, e isso tem uma consequência gravíssima. Uma pessoa que está na carne, que anda segundo a sua natureza, ela vai ser governada pela velha criatura, e aí quem vai operar em sua vida, quem vai dominar a sua vida, quem vai estar no governo da sua vida, é a velha natureza. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? O texto diz que ela vai caminhar em direção à morte. E morte aqui, irmãos, não pense que é só morte física, por favor. Morte física, todos nós, salvo aqueles que estarão vivos no arrebatamento, os demais todos vão ter que passar por ela. Essa morte aqui pode ser, primeiro, a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É quando a pessoa está separada de Deus. É quando ela vive desassociada da palavra do Senhor. É quando ela vive distante dos princípios e da vontade de Deus. Mas também é outra morte pior, porque enquanto alguém está morto espiritualmente, falando, ela pode voltar-se para Deus e ressuscitar. Toda pessoa que aceita Jesus como o Senhor da sua vida, toda pessoa
que entrega o seu caminho a Jesus, ela ressuscita espiritualmente. É o que aconteceu lá, a palavra que Jesus disse lá a Nicodemos, né? Nascer de novo, precisa nascer de novo. Você nasce de novo, né? Então você ressuscitou, você agora não está mais morto espiritualmente. Mas a segunda morte que está aqui, né, que a gente pode falar, que é a morte eterna, essa não, essa é irreversível. Quem morre eternamente não vai ter como voltar. Não tem mais jeito, irmão. É caso consumado. Por isso, você que me assiste agora, cuide muito bem da sua vida, querido. Cuide muito bem da sua comunhão, da sua aliança. Para de ser cabeçudo, para de ser teimoso, para de andar em lugares que você sabe que Deus não quer que você ande. Para com isso, rapaz. Moça, homem, comece a dar uma volta no sentido contrário, né? Fazer um retorno e voltar a andar nos caminhos que Deus se agrada. Para de caminhar por lugares que você sabe que vai levar você para um lugar muito triste. Então, a morte espiritual, ela tem jeito quando alguém aceita Jesus. A morte eterna, não. Essa é consumada. Quem for para lá, quem for sepultado, usando aqui uma linguagem para você entender, quem for sepultado eternamente, não tem mais volta. Então, esse é o tempo, essa é a hora de você buscar o Espírito Santo e viver para Deus. O que mais acontece com uma pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo, né? O que acontece? Essa pessoa passa a acumular coisas contrárias à vontade de Deus. A vida dela passa a ser como um depósito de lixo. O diabo faz da pessoa um cesto de lixo. É muito duro dizer isso para você, irmão. É muito duro falar isso para uma pessoa, mas é a verdade. Uma pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo, ela passa a ser vista pelo diabo como um cesto. Ela passa a ser vista como um depósito onde o inimigo coloca o lixo, né? A lama, o lodaçal, né? Ele passa a colocar nessa pessoa tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que Deus não se agrada. Então, olha só aqui o que diz o texto de Mateus, de Marcos, né? Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vem da onde, irmão? Vem de dentro. Se vem de dentro, é porque alguém jogou. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo essa palavra? Né? Eu disse agora há pouco que toda pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo, ela se torna uma lata de lixo do inimigo. Ele joga tudo que não presta na vida dela. E o texto está provando isso. O homem sem Deus, o homem que anda na carne, na sua natureza pecaminosa, ele abre a boca, vai sair exatamente essa lista de crimes espirituais que Jesus está relatando aqui. Ele vai falar aquilo que é contra a vontade de Deus, que vai gerar desonra na sua própria vida, que vai ferir o coração de Deus. Por quê? Porque está dentro dele. Se está dentro dele, alguém jogou. Ele está alimentando a semente pecaminosa, a semente do mal, né, que veio com ele a esse mundo. Quando ele nasceu, ele está alimentando, e essa semente do mal vai crescendo. Tem gente que não consegue conversar com alguém 10 minutos sem falar um palavrão, uma imoralidade. Tem gente que não consegue ter uma palavra sadia.
Tem gente que não consegue falar uma brincadeira sem que tenha ali uma palavra imoral, um palavrão. Só tem graça se estiver alguma coisa errada. Ele não sabe contar uma brincadeira sadia. Por quê? Porque o coração dele está infectado. E por que está infectado? Porque a semente do mal está se aprofundando, as raízes estão se aprofundando. Por que está acontecendo isso? Porque a pessoa não está habitada pelo Espírito Santo. Terceira coisa que vai acontecer com uma pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo. Ela, nas suas atitudes, a atitude dessa pessoa, passam a evidenciar o que há dentro dela. Isaías 57, 20, está escrito o seguinte: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si o quê? Lama e lodo. Então esse texto está interligado, né? Ele coaduna com o que eu acabei de falar de Marcos 7, 21 ao 23. O ímpio, né, lança de si lama e lodo, aquilo que é podre, né, aquilo que é estragado, né? O lodo, você sabe que ele é o acúmulo de sujeira, né? Vai se acumulando ali na água parada, né? Vem um pedacinho de folha, vem ali os grãos de terra, alguma coisa, um garrancho, um galho de árvore, uma folha seca, enfim, vai se transformando em lodo. E quanto mais aquela água fica parada, e mais tempo aquele lodo fica ali, ele tem probabilidade de exalar mau cheiro e de você ficar, até chega perto, você não quer encostar muito perto. Por quê? Porque causa mal-estar muitas vezes, né? E assim é uma pessoa, né? Os ímpios, né? A pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo é como o mar agitado, que não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Então, tudo isso vai acontecer, e eu poderia falar uma lista, sabe? Muitas coisas aqui, mas eu não tenho tempo, somente essas três. O que vai acontecer com a pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo? Primeiro, ela será governada pelas suas vontades. Segundo, ela passa a acumular coisas contrárias à vontade de Deus. E terceiro, as atitudes da pessoa evidenciam o que há dentro dela. Então, que você possa hoje correr para o seu Deus, que você possa hoje buscar o Senhor e ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto dessa palavra. Segundo lugar, por que eu preciso do Espírito Santo? Olha, eu não precisaria falar mais nada. Só as três verdades, né? As três coisas que eu falei anteriormente já bastariam para você entender que você precisa do Espírito Santo. Porém, eu vou citar aqui também três razões pelas quais você e eu precisamos do Espírito Santo. E a primeira delas, nós precisamos do Espírito Santo para vencermos as tentações. Irmãos, sem o Espírito Santo, você não vai vencer as tentações. Uma tentação, uma isca, por mais frágil que seja, vai ser o bastante para te derrubar, caso você não esteja cheio do Espírito Santo. O inimigo não vai ter muito trabalho com uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo. Alguém que é apenas religioso, que talvez até tenha uma Bíblia, que até participa de uma igreja evangélica, de um culto, de um trabalho, de uma atividade espiritual, mas essa pessoa não é cheia do Espírito Santo, né? E aqui eu não estou falando exclusivamente sobre falar em língua estranha, que é outra questão, né?
batismo do Espírito Santo, é um meximento do Espírito Santo, né, na sua vida. Falar em língua é um dom, é outra coisa, né? Mas, voltando aqui, uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, o inimigo não vai ter muito trabalho com ela, não. Porque ele vai chegar e a porta vai estar aberta para ele. Você está entendendo? A porta vai estar escancarada e o convite feito. Entre. A tentação, né, não precisa ser tão forte para vencer um crente que não é cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem assim: eu caí porque a tentação foi forte. Eu caí porque realmente foi além das minhas forças. Eu vou ler um texto aqui para você que vai derrubar por terra toda força argumentativa favorável à pessoa que caiu. Ou seja, ela caiu, ela pecou, e aí, ao invés de se arrepender, se consertar, pedir perdão a Deus, começa com essa conversa fiada de que a tentação foi mais forte, de que ela não foi tão forte como deveria, né, para vencer a tentação. E ela diz: olha, a tentação foi muito mais forte. Na verdade, a palavra de Deus deixa claro que toda tentação ela vem dentro do nível de resistência. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, né? Acima daquilo que vocês podem suportar, ou aguentar, ou resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, que conversa é essa? Que caiu porque a tentação é mais forte? Não, Senhor. A Bíblia deixa claro que você pode sim vencer qualquer tentação que venha atingir você. Lembre-se de uma coisa: nós só somos tentados naquilo que atrai a nossa natureza, que desperta o nosso desejo. Então, qual é, em primeiro lugar, o trabalho do diabo? É descobrir qual é a área da sua fragilidade. Uma pessoa, por exemplo, que ela se converteu e ela tinha vício, né? Seja de bebida, cigarro, outro tipo de droga. O inimigo sabe que um dia essa pessoa usou esses vícios. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar dentro dessa área. Ele vai criar estratégias, né? Ele vai abrir portas, ele vai criar projetos para que essa pessoa seja levada a lugares e a situações que ela tem que conviver com esse tipo, né, de problema, de assédio para a sua alma, porque um dia ela já usou, então o inimigo sabe que ela tem mais probabilidade de cair naquela área. Entendeu? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela foi resgatada do mundo da bebida, qual deve ser a estratégia dela para que ela seja assim mais vitoriosa, para que ela não caia nessas coisas? É lutar para ficar distante o máximo possível daquilo ou daqueles lugares que tem bebida alcoólica. Meu amigo me convidou para tomar um Guaraná. Ele sabe que eu sou crente, ele vai tomar a cerveja dele, eu vou tomar meu Guaraná. Irmão, não vai não. Se você tem alguma fraqueza nessa área, não vai. Faça isso não. Porque aquilo que você vai fazer que nesse momento é inofensivo, pode abrir a porta para que o mal entre de novo na sua vida. Pode abrir uma porta para que o inimigo acesse teu coração outra vez e você comece a andar em lugares errados de novo. Eu já vi esse filme, irmão. Eu já vi isso, eu não nasci ontem. Eu já tenho mais de 20 anos de carreira ministerial, já vi muita coisa. Já aconselhei pessoas
já disse para pessoas assim, olha, não faça isso, não vá por aqui, esse que vos fala. Você quer vencer? Dizendo para a pessoa, não vá por aqui. Ah, mas o pastor quer saber mais do que eu. Irmão, porque, primeiro, a vida me ensinou isso. Segundo, eu já trabalho com gente há mais de 20 anos, né? Em liderança. Então eu sei o que eu estou dizendo. Tem fraqueza em uma área? Não faz, não vai. Como eu já disse aqui há dias atrás, até mesmo a rede social. Se você está numa rede social existem hoje redes sociais que são mais perigosas, né? Que a mina está mais rasa, né? Que você tem mais chance de se machucar. Se você está vendo um perigo, irmão, cancela, né? Exclui essa conta nessa rede social, exclui o aplicativo dessa rede social. Eu já fiz isso pelo menos com 2 redes sociais, porque eu percebi que se eu ficasse ali, eu ia azedar minha vida. Não adianta, irmão. Pastor, o que é isso? Irmão, tem vitórias que você vence fugindo. Não dá para encarar aquilo que atrai sua natureza pecaminosa. Não encara não, que você vai se ferrar. Então, tentação, ela vem para ser vencida. Mas para ser vencida por quem? Por aqueles que são cheios do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e que ela quer vencer as tentações, ela não pensa 2 vezes. Tem uma rede social ou qualquer situação, uma amizade, um lugar que ela vai, um programa de TV, um site, um canal do YouTube que ela acessa, qualquer tipo de fonte que ela sabe que vai enfraquecê-la, que vai lhe amarrar e que vai levá-la a pecar, ela exclui, ela sai dessa rede social ou desse lugar, porque ela não quer ofender a Deus. Você está entendendo, irmão? Então é isso que nós precisamos entender. Não é que a tentação seja mais forte, é você que não está lidando direito com ela. Você está levando da brincadeira, você pensa que é dono da espiritualidade da sua vida, que você tem capacidade, você é um super-homem espiritual, uma super-mulher espiritual, e aí você vai encarando e se arrebenta lá na frente. Então, quer vencer tentação? Foge daquilo que atrai a sua natureza. Você não é forte o suficiente para vencer aquilo que atrai a sua natureza. Você vai vencer fugindo. Amém? Outra coisa, por que eu preciso do Espírito Santo? Por que você precisa do Espírito Santo? Para ser consolado. Ô irmão, aqui é uma das coisas mais tremendas. Ser consolado. Em João 14, 26, está escrito o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele é o Consolador que você precisa. Aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Bendito seja Deus por esta palavra maravilhosa. Nós precisamos de um consolador para na hora da agonia, da angústia, na hora da tribulação, na hora que você se vê acuado, na hora que você está atribulado, na hora que você está enfrentando um problema, uma dor na alma, uma ferida no coração, alguém te enganou, outra pessoa te traiu, um amigo te enganou, outro puxou teu tapete, você foi ferido com a palavra dentro de casa,
Você está sendo ferido constantemente pelo seu cônjuge, a esposa ferindo o marido ferindo a esposa. Você está aí dentro de casa se agredindo com palavras. Tem isso, pastor? Ou se tem. Dentro de casa é o lugar que a gente é mais ferido. As maiores feridas que muitas pessoas estão tendo, carregando em sua alma, são feridas que foram feitas e estão sendo tocadas todos os dias. Isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Você ser ferido dentro de casa, seja por um marido, por uma mulher, por um filho, por um pai, uma mãe, e a pessoa que te feriu, além de ferir você, ela pega um material grosseiro e todo dia ela passa em cima dessa ferida. Todo dia ela azunha essa ferida. E essa ferida sangra. Essa ferida causa dor. Essa ferida causa incômodo. Essa ferida impede de você viver feliz. Você está entendendo então? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque ele vem nessas horas e além de nos consolar, irmãos, ele tem capacidade de restaurar, de curar essas feridas. Quantas pessoas amarguradas, tristes, cheias de dores emocionais, dores na alma, mas ao buscar o Espírito Santo, elas são consoladas, elas são abençoadas, curadas, restauradas. E aí muitas vezes você vê uma pessoa convivendo com um problema tão grande e ela sorri. E aí alguém se acha no direito de dizer: eu conheço essa pessoa, ela está sorrindo, mas na verdade isso aí é uma falsa, ela está sendo hipócrita, ela está rindo, mas eu sei que ela está cheia de problema. Muitas vezes é hipocrisia, mas muitas vezes não. Muitas vezes você está passando os piores desertos, os vales mais profundos da sua alma, e você sorri de verdade. Você consegue sorrir de verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo, à medida que as pessoas te ferem, o Espírito Santo vai curando você. Amém. Ele vai restaurando, ele vai, tirando toda aquela sensação de dor na alma. O Espírito Santo pode e ele faz isso. Então nós precisamos dele para sermos consolados. Mas tem outra coisa, irmãos, porque nós precisamos do Espírito Santo para testemunhar. Atos 1:8 está escrito assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, ou sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Você precisa do Espírito Santo para ser uma testemunha de Jesus para as nações. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para que você pregue a palavra com a sua boca. Você usa a sua boca para liberar uma palavra, mas quando te faltarem as palavras ou as oportunidades de falar em um lugar, a sua vida vai ser a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Amém? Quando você estiver num lugar e você não tiver oportunidade ou em condições de falar o Evangelho, de verbalizar uma palavra de salvação à tua vida, pega esse teu espírito, irmão, a tua vida vai ser a mensagem que as pessoas precisarão ouvir. Eu quero lhe dizer, irmão, que todo dia você prega. Como assim, pastor? Dificilmente eu falo do Evangelho para alguém. Todos os dias você prega.
Como? Com a sua vida. Nós somos a mensagem de Deus para esse mundo. Nós pregamos com a boca, mas pregamos com a vida. E olha, se é de uma pessoa pregar com a boca e viver uma vida toda errada, é melhor que ela não diga uma palavra e a sua vida seja alinhada com a palavra de Deus. Porque a vida dela vai ser o sermão mais importante para o mundo. Eu estou aqui falando já há 45 minutos, mas a minha vida, ela é mais importante do que essas palavras. Eu já prego a palavra já há mais de 22 anos. Comecei a pregar no ano de 2001. No início do ano de 2001 comecei a pregar na igreja. Eu já estou há mais de 22 anos pregando, mas a minha vida, ela é a mensagem mais importante que eu tenho para apresentar ao mundo. Se hoje eu adulterar, por exemplo, me divorciar, isso não vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus. Estou muito bem casado, vai fazer há 23 anos agora, mês que vem, 23 anos, muito bem casado, com desafios, dificuldades, mas muito bem casado. Mas digamos que eu caia em adultério, ou que eu me divorcie, ou que eu comece a mentir, ou então que eu comece a agir, né, de maneira imoral com as ovelhas da igreja, com as mulheres, por exemplo, mandando mensagem imoral, indevida. Tudo o que eu preguei nesses mais de 20 anos será cancelado, vai perder o valor, porque a minha vida tem que respaldar o que eu prego todo dia. A minha vida é o respaldo para a mensagem que eu prego. A sua vida é a mensagem mais importante, é o sermão mais poderoso que você pode pregar. Amém? Então permaneça cheio do Espírito Santo para você testemunhar do Evangelho com a sua vida. Coisa mais triste que existe é alguém ir passando na rua, é alguém passar perto de outra pessoa, de um ímpio, e aquele ímpio fala, ó, ali, ele ali é uma pessoa, está na igreja fulano de tal, para ser um crente igual esse aí, Deus me livre. Uma pessoa toda enrolada, uma pessoa toda complicada, não é? Uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Irmão, é triste, eu já vi muito isso. Pessoas que você tem dificuldade de dar graça e paz para ela, não que você seja melhor, mais santo, não é, porque a vida da pessoa não condiz com o servo de Deus. A vida dela não está amparada pela palavra, no sentido dela não respeitar, não se submeter à palavra do Senhor, porque ela não está cheia do Espírito Santo. Mas é coisa boa quando o seu testemunho chega primeiro do que a sua vida. Quando alguém fala de você num lugar e a pessoa diz, olha, fulano, essa pessoa aí, olha, se um dia eu for crente, eu quero ser crente da igreja dela. Eu quero ser pastoreado pelo pastor dela, porque essa mulher aí, olha, esse homem, esse jovem é uma pessoa de Deus. Você vai passando na rua e lá do outro lado, alguém que você nem está vendo, nem está olhando para ele, a pessoa fala com o outro, olha, fulano de tal vai passando ali. Um jovem, né? E a pessoa diz assim, ah, se meu filho um dia conseguir ser igual esse jovem que está passando ali. Ou então uma mulher passando e alguém falar, ah, que um dia, né, minha irmã, minha esposa ou minha filha seja semelhante àquela mulher. Ou o marido, um homem passando e a esposa dizer, como eu queria que meu filho, meu esposo fosse igual, tivesse o comportamento daquela pessoa ali. Quando a sua vida se torna a mensagem para o mundo, você passa a impactar as pessoas. Amém? Que você seja essa mensagem para o mundo, que a sua vida seja o sermão mais perfeito, o sermão mais verdadeiro e mais poderoso, né? Que vai influenciar as pessoas a se entregarem a Jesus, só porque você é uma pessoa que faz jus à sua fé.
Amém? Muito bem. Eu quero terminar essa palavra, irmão, falando a última coisa aqui dessa mensagem de hoje. O que devo fazer para receber o Espírito Santo? O que eu devo fazer para receber o Espírito Santo? E tem minha responsabilidade? Tem. Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador, mas passa por nossa responsabilidade, né? Nós temos algo a fazer para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em toda a terra está cheia da tua glória, disse Isaías. A terra está cheia da glória de Deus. Agora, não significa dizer que a glória de Deus se manifeste em todos os lugares. O Espírito Santo desceu, ele está na terra nesse momento, ele só vai subir de volta com a igreja, com a noiva ataviada, preparada para o encontro com o noivo. Ele está aqui para ajudar a noiva. O Espírito Santo está na terra para preparar a noiva. Aleluia! O Espírito Santo está nesse mundo para ajudar a igreja a vencer suas dificuldades, né? A vencer suas lutas, os desafios. Agora, o Espírito Santo não se manifesta em qualquer pessoa. Eu vou te dar aqui, para terminar essa palavra, 4 coisas que nós precisamos fazer para receber o Espírito Santo. Número 1, crer. Você crê no Espírito Santo? Coloca no chat. Eu creio na presença do Espírito Santo. Amém? Eu creio na presença do Espírito Santo. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para os discípulos obedecerem essa palavra de Jesus, eles precisavam crer. Jesus está falando de uma promessa. O próprio profeta Joel, lá no capítulo 2, a partir do 28, ele, usado por Deus, ele disse, né, que o Espírito Santo viria sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Vou ler esse texto aqui, né, porque ele é muito importante. Joel, vamos ler aqui, Joel capítulo de número 2, procurar aqui, Joel 2, versículo 28. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, Joel está liberando uma palavra de Deus e Jesus está dizendo, olha, é chegada a hora dessa promessa se cumprir. É chegado o momento dessa promessa vir sobre vocês. Porém, vocês precisam crer. Vocês precisam acreditar, não somente isso, ficar no mesmo lugar, né, no cenáculo, todos reunidos, perseverar, esperar até o dia, porque vai chegar a hora, e quando chegar, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Amém? Então, em primeiro lugar, você precisa crer. Segundo, desejar. Crer é uma coisa, querer é outra, desejar é outra. Escreve no chat. Eu desejo receber o Espírito Santo. Ou eu quero receber o Espírito Santo. Ah, eu já tenho o Espírito Santo. Escreva, irmão. Escreva, libere essa palavra. Talvez nesses dias você precisa de uma renovação, de uma experiência nova com o Espírito Santo. Você precisa desejar o Espírito Santo, querer o Espírito Santo. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma
tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Querido, que mensagem tremenda, que palavra gloriosa. Davi está em um deserto seco. Talvez você está passando um momento de sequidão da sua vida. Não está numa terra seca como Davi estava, mas você está numa sequidão de alma, uma sequidão de coração. Você está passando alguma situação aí, em alguma área que está seca, e você está triste, e você está precisando de alguma coisa, de um socorro. Faça como Davi. Davi, antes de pedir a bênção, ele pediu a presença de Deus. Senhor, eu te desejo, mas muito mais do que isso, eu vou te buscar. Eu vou te buscar numa terra seca, eu vou te buscar no deserto, eu vou te buscar quando tudo estiver escuro, seco, triste, cinzento, quando tudo estiver contribuindo para a minha desistência, eu vou te buscar. Aleluia, porque eu te desejo, eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Terceira coisa que nós precisamos fazer, terceiro lugar, se esvaziar. Coloca no chat: Senhor, eu esvazio o meu coração de tudo que é contra a tua vontade. Senhor, eu esvazio o meu coração de tudo aquilo que é contra a tua vontade. A Bíblia diz aqui em Mateus 9, 16 e 17: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Não veja esse texto apenas literal. Odre aqui somos nós. Vinho aqui não é esse vinho de Efésios, mas é o vinho da alegria, da presença de Deus. Sabe, a representação nesse contexto, o vinho nesse contexto aqui, representa, né, a manifestação de Deus em nossa vida. No de Efésios, o vinho representa o pecado, aquilo que é contra a vontade do Senhor. Aqui representa a alegria do Senhor na sua vida. Ele está dizendo que um odre velho, ou seja, uma pessoa com velhos costumes, não pode receber esse vinho, essa presença gloriosa do Espírito Santo. Essa pessoa precisa se esvaziar para que ela receba esse Espírito Santo na sua vida. 1 de Pedro 1, 15 e o 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Então isso fala de esvaziar. Ser santo é consagrar a sua vida. Ser santo é tirar aquilo que estraga a sua vida espiritual, aquilo que apodrece você, tirar da sua vida e jogar para longe. A palavra santidade ou santificar-se significa consagrar, e consagrar significa separar. Amém? Então, quando a Bíblia diz sede santos, ela está dizendo: sejam separados. De quê? Do sistema pecaminoso. Para quê? Para que vocês possam andar com Deus, porque Deus é santo. Como que você vai andar com Deus se você não é santo? Está aqui muito claro aqui, ó. Sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo: quer andar comigo? Santifique sua vida. Quer andar comigo? Aparte-se daquilo que é contra a minha vontade. Essa é a palavra de Pedro. E você fazendo isso, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo, uma experiência poderosa, transformadora do Espírito Santo
na sua vida. Amém? Por último, o que eu devo fazer para buscar o Espírito Santo? É buscar. Aliás, o que eu devo fazer para receber o Espírito Santo é buscar. É buscando que você recebe. Coloca no chat: Senhor, ajuda-me a buscar o teu Santo Espírito. Senhor, ajuda-me a buscar o teu Santo Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, irmãos? Então, os apóstolos, os discípulos, os filhos e filhas de Deus estão aqui buscando ao Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer receber e viver uma experiência nova? Então, creia na presença dele. Deseje a presença dele. Se esvazie daquilo que Deus não se agrada. E por último, busque a presença do Espírito Santo na sua vida. E só para terminar, a palavra de Deus diz claramente quem é o nosso dono. 1 Coríntios 6,19 está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo é o nosso dono. Porém, nós precisamos abrir a porta para que ele entre em nossa vida. Mesmo a palavra de Deus dizendo que o Espírito de Deus é o nosso dono, que nós somos propriedades de Deus, nós podemos viver distantes dele. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Então, irmãos, se você quer viver essa experiência com Deus, se você quer viver esse mover na sua vida, você vai precisar passar por esses princípios, porque a palavra de Deus aqui é muito clara. Ela está dizendo para você e eu vivermos cheios do Espírito Santo, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se você fizer o que lhe compete, se prepare para viver os melhores dias da sua vida. Amém? Pai, eu oro por todas as pessoas que assistiram essa mensagem, essa transmissão. Que o Senhor toque em vossos corações e que elas sejam abençoadas no nome de Jesus. Pai bendito, que o Senhor toque nesse coração e que todos nós possamos buscar a Tua presença maravilhosa. Que o Espírito Santo encha esse coração agora de gozo, de alegria, de vida. Que o Espírito Santo console cada um e que o Senhor traga um tempo novo sobre nossas vidas e nossas famílias. Abençoe cada inscrito desse canal com suas famílias. Que a maravilhosa graça de Deus seja sobre todos e que aconteça nesses dias algo sobrenatural, poderoso em suas vidas, em nome de Jesus. Eu oro também por cada membro desse canal, esses irmãos que têm cooperado conosco, sendo um membro apoiador do nosso canal. Que o Senhor os abençoe, inclusive multiplique suas sementes, a sua sementeira. Receba semente abundante, que nunca falte semente para ser lançada no nome de Jesus. Abençoa suas casas, suas famílias e que eles possam prosperar em tudo em nome de Jesus. Abençoe também cada pessoa que deixou seu pedido de oração
que o Senhor socorra cada uma e entregue a elas o milagre que elas precisam. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Querido, muito obrigado a todos vocês que assistiram essa mensagem, a transmissão de hoje, até o final. Que Jesus abençoe você, sua família e que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um forte abraço, graça e paz a todos. Tchau.